Olá, meus queridos amigos e irmãos, meus colegas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui hoje para continuar a nossa jornada no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, continuamente gravando reflexões aqui, lendo e refletindo juntos. Sempre lembre-se de fazer a sua leitura e acompanhar com a sua Bíblia, fazer a sua própria reflexão e depois disso refletir junto com a gente na Palavra de Deus. Lembre-se também de sempre, se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal, de compartilhar os vídeos, contribuindo e nos ajudando a espalhar a mensagem da Palavra de Deus, o Evangelho que transforma, a única mensagem que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Vamos para a nossa leitura de hoje. Continuamos em Mateus e hoje iniciamos capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. E Jesus disse assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e eles as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará o pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? E Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que fizeram eunucos, que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Até aqui a nossa leitura. E é um tema muito importante, muito sensível, mas também muito oportuno em todos os tempos. O contexto aqui, só para lembrar onde estávamos nessa parte da história, Jesus acaba de vir de um ensinamento, ele falou 2 ou 3 sequências de ensinamentos falando sobre perdão. E a importância disso e como se deve praticar isso, e a vivência disso, a nossa relação com o outro e a nossa relação com Deus. Tudo falando sobre o perdão. Logo depois, no versículo 1 diz que ele deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E uma informação importante nesse local, que era o local onde geralmente João Batista pregava. Onde João Batista estava anunciando o reino de Deus e muito provavelmente foi nessa região em que João Batista, inclusive, confrontou, se não me falha a memória, Herodes, por conta do seu relacionamento ilícito. Nesse contexto, Jesus é questionado, na verdade, tentado, ou testado, tentado, questionado pelos fariseus, que em todas as passagens, praticamente todas, nós vemos que todas as vezes que eles iam de encontro a Jesus, a motivação deles era testar Jesus, fazer Jesus cair numa falha, ser encontrado em um erro para o acusarem e fazerem o que queriam com ele. E no que, em que ou para que eles questionaram, ou tentaram, ou perguntaram a Jesus. E a questão era sobre o divórcio. Eles falavam sobre relacionamento, sobre o motivo de abandonar a sua mulher. Especificamente aqui os homens falando, os fariseus. E eles falam que Moisés ordenou que o divórcio poderia acontecer em situação específica. E a questão dos fariseus foi a seguinte. A pergunta deles foi a seguinte: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: Vocês não leram o que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Ainda no versículo 6. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Para responder à questão deles, que na verdade não era uma questão que eles já sabiam a resposta baseada na lei, em Deuteronômio 24,
se eu não me engano, versículo 1, se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela, mandando-a embora da sua casa. Depois de o divórcio. Mas Jesus, assim que foi questionado, ele cita o que foi criado no princípio. Vamos ler Gênesis 1, versículo 27. Assim Deus criou os homens, assim Deus criou os seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E Gênesis 2, 24 diz assim, pois o homem deixa o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e os dois se tornam um só. Gênesis 2, 24. Jesus foi questionado, e nós sabemos que para ser tentado ou se achado um erro nele, e Jesus, na maioria das vezes, não respondia conforme eles esperavam ou queriam. E Jesus, para explicar o que eles estavam questionando, voltou ao princípio. Para explicar o divórcio, ele falou, primeiramente vocês precisam entender o que realmente é casamento, o que realmente é a união de um homem e de uma mulher, o que realmente Deus criou como instituição para a base da sociedade, a família. Um casal, um homem e uma mulher que se unem e juntos multiplicam essa semente, esse ser, os seres humanos e outros, os seus filhos, para se tornar uma sociedade. E a base disso é um homem e uma mulher que se tornaram um. Na verdade, Moisés permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. A dureza do coração de vocês é o pecado. E exatamente isso, o pecado e a falta de perdão. Esse é o princípio e essa foi a permissão porque Moisés permitiu a carta de divórcio. E não por qualquer motivo como eles disseram, e nem porque Deus ordenou. Moisés permitiu por causa da dureza de coração de vocês. E a dureza de coração é o pecado, é a falta de perdão. O que Jesus começa a explicar na base de tudo isso é que, baseado no princípio, na criação de Deus, é que quando um homem e uma mulher se unem perante Deus e fazem um compromisso, ou uma aliança, ou um pacto, sejam várias as versões que podem usar essas palavras, não existe possibilidade de separação. Olha o versículo 5, versículo 6, eu vou reler, já li eles. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ou seja, ele estava trazendo para a realidade que não existia possibilidade mais de separação quando um homem e uma mulher se unem. As suas almas se uniram, o seu propósito se uniu, o compromisso diante de Deus os tornaram uma só carne. E aí eles questionam mais uma vez Jesus, mas então por que Moisés ordenou dar a carta de divórcio e repudiar uma mulher? E na verdade, Moisés não ordenou, aliás, Deus não ordenou dar a carta de divórcio. E aí Jesus vai explicar isso no versículo 8. E aí Jesus continua na sua resposta. E ele acrescentou, ele falou, Moisés permitiu. E eu acrescento, eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais e casar com outra, comete adultério. Jesus disse, além disso, eu digo para vocês que não é por qualquer motivo. E além disso, eu digo a vocês, não é por qualquer motivo. E os discípulos, depois disso, reavaliam a situação e falam, nossa, mas se é desse jeito, então, não é fácil. E aí nós nos lembramos do conselho de Paulo, em 1 Coríntios 7. E é muito simples o conselho de Paulo. Paulo fala, se você está solteiro, não procure se casar. Se você está casado, não procure se separar. E vários outros conselhos que Paulo dá, mas é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Quer ver no versículo 12, diz assim, Jesus respondendo aos discípulos, né? Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Meus amigos, ninguém é obrigado a casar. Porém, quando fazemos esse compromisso diante de Deus, esse pacto, essa aliança, é impossível de acontecer uma separação. Deus uniu, o homem não pode separar. Homem nenhum foi obrigado a casar. Porém, homens foram chamados a viver uma vida de solitude em relação ao relacionamento, ao casamento. E viver para a obra de Deus. Né? Eunucos eram os homens castrados que serviam seus reis, serviam seus senhores. Outros, os próprios homens fizeram.
E outros fizeram isso por causa do reino de Deus. E muitos usam o exemplo de Paulo e de tantos outros homens de Deus que não tiveram um relacionamento de casamento. Então, a nossa reflexão e a ênfase é essa. Jesus foi questionado sobre o divórcio, mas a base para a resposta é entender o que verdadeiramente é um casamento. Quando entendemos o que verdadeiramente é o casamento e o correto daquilo que Deus criou, instituiu sobre a sociedade, nós não teremos dúvida nenhuma sobre separação, sobre divórcio, sobre perdão, sobre como viver entre duas pessoas numa relação de pacto e de aliança. E essa é a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tudo o que necessitamos, Deus, o Senhor tem. Tudo o que precisamos de instrução para essa vida, o Senhor deixou na tua palavra. Que o coração, Deus, dos meus irmãos e o meu coração entenda a verdade imutável da tua palavra. Não negociável, Deus. Não maleável, mas verdadeira, reta, pura e santa. E que assim seja o nosso caminhar, baseado na tua palavra, em uma vida reta, ouvindo os teus mandamentos, ouvindo as tuas instruções e seguindo e vivendo uma vida que aponte e glorifique para o Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.